Boa tarde ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Lanzarin, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde também ao público que nos acompanha aqui nessa Casa Legislativa. Eu gostaria de iniciar nessa tarde, primeiramente, fazendo um agradecimento. Hoje, agradecendo a uma espiritualidade, a uma força divina maior, que conduz e me possibilita estar aqui hoje, completando 32 anos de idade. Eu quero agradecer a minha família, agradecer especialmente a minha mãe por todo o carinho de me carregar, de trazer em relação ao mundo, agradecer a todos os meus amigos, agradecer a a minha equipe, a todos os nossos eleitores e a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, nos ajudam, nos auxiliam no dia a dia, para que a gente tenha a força de estar lutando pela construção de uma cidade, de uma sociedade e de um mundo melhor. Eu quero de coração agradecer. E sei da responsabilidade que trago, tenho muito orgulho do trabalho aqui que faço nessa Casa Legislativa e agradeço também o carinho que recebi de muitas pessoas dessa Casa Legislativa, com a certeza de que o nosso esforço tem sido reconhecido pela população da nossa cidade. Nessa data, eu queria, na verdade, estar cercado apenas de coisas positivas, de boas energias, mas infelizmente, não posso me calar diante do que aconteceu na última sessão aqui dessa Casa Legislativa. E eu quero dizer que nesses 3 anos que eu estou aqui no mandato, eu acompanhei já muita demagogia, muito populismo, muitas contradições, mas nenhum dia isso foi no tamanho do que aconteceu na última sessão nessa casa. Eu nunca saí daqui tão triste e tão decepcionado com o que eu presenciei, pelo teatro, pela encenação que foi colocada, pelo show de populismo, de oportunismo, de demagogia que foi apresentado nessa casa. E eu fiquei, assim, muito revoltado. E vejam bem, vereador Gilson, nós dois aqui, eu respeito a decisão de cada parlamentar, mas nós temos nesses 3 anos de mandato, nós fazemos mandatos sérios, mandatos efetivos e mandatos econômicos. E, de repente, tentam aqui manipular, distorcer as questões e tentando passar uma imagem como se eu fosse gastador de recurso público. Vejam bem, eu quero dizer o seguinte, primeiro o tema que é a sobra dos recursos do Legislativo. Esse é o tema. Primeira questão é lamentar que um assunto sério, um assunto que tinha que ser discutido não de forma rasa, mas de forma aqui muito tranquila, entre essa casa, foi colocado de uma forma extremamente populista na última sessão, porque é um assunto importante de discutir. Primeiro ponto a esclarecer, nenhum vereador dessa casa está defendendo o aumento dos gastos do Legislativo com a estrutura do Legislativo. Isso é um ponto importante, vereadorito, para a gente esclarecer aqui. Agora, a discussão que tem que ser feita é o seguinte, o que está sendo feito com a sobra constitucional do recurso do Poder Legislativo na nossa cidade? O que está sendo feito? Inclusive, isso é ordem, vereador Almir, de um requerimento aqui na ordem do dia. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte para você, blumenauense, população de Blumenau. Desde que cheguei aqui, na minha primeira semana de mandato, eu abdiquei de vários privilégios e benefícios que tinha. Eu não uso carro, consequentemente motorista, gasolina, celular, diárias. A gente faz um mandato efetivo extremamente econômico. Tenho orgulho de ser o vereador mais jovem dessa casa e de representar uma geração que olha o mundo de forma diferente. E faço essas economias aqui porque sempre acreditei que cada centavo que a gente economiza, e dizer mais, que muitas dessas economias que faço, e não julgando quem utiliza, mas fiz por uma questão minha de escolha, muitas dessas economias, inclusive, me dão gastos mensais. Exemplo, a gasolina, porque nós não utilizamos, mas acabo utilizando para percorrer aí os cantos da cidade, inclusive a minha equipe. Mas eu sempre fiz isso porque eu sempre acreditei que a economia desses recursos era utilizado aqui para a cidade de Blumenau, para a saúde, para a educação, para projetos sociais. E aí me chega uma denúncia de que este valor está sendo utilizado pelo Poder Executivo, vejam bem, pelo Poder Executivo dessa cidade, inclusive para o pagamento aqui de funcionários do funcionalismo público, de cargos concursados e de cargos comissionados na cidade de Blumenau. E aí, com todo respeito aos amigos do G7, mas que integram aqui uma bancada que defende o governo,
E o governo municipal dessa cidade, mais um exemplo de uma administração pública, no lugar de ser responsável com a utilização do orçamento, e eu tenho coragem aqui. Se tem um vereador aqui, pode falar da minha sexualidade, mas eu tenho coragem, eu tenho hombridade aqui para enfrentar qualquer um aqui falando a verdade. O governo da administração dessa cidade, vejam bem, está no lugar de fazer o gasto que deveria com a questão de saúde e educação, e é isso que a gente vai saber através de um requerimento. Utilizando isso aqui pela má gestão do recurso público do seu orçamento, utilizando uma verba do legislativo que não era para essa finitude. E é isso que a gente vai averiguar nessa casa. E eu vou atrás de Ministério Público, Ação Judicial, o que for para averiguar, porque você, blumenauense, você merece saber essa resposta. Você merece, vereador, que não baixe a cabeça para partido político. Você merece, vereador, que não baixe a cabeça para partido político e para governo. Vereador que tem coragem aqui, e mesmo jovem, tem coragem sim de enfrentar uma velha geração política nesse parlamento. Vereador Gilson, a palavra é sua. Com autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Vereador, eu acabei de lhe conceder mais 2 minutos da minha fala, até porque o senhor, diferente de mim, tem um pouquinho mais de paciência. Eu, infelizmente, quando estou irritado, acabo perdendo um pouco o controle. Então, quero tomar cuidado no que eu falo, mas nós temos que nos acostumar, porque estamos à véspera de um ano eleitoral e agora vai chover esses horrores aqui, porque tem gente que fede a velha política tentando fazer algumas coisas aqui para tentar mudar os odores, para tentar se aparecer e voltar. Mas é só olhar o histórico. Olhar de 2017, como o senhor mesmo falou, que somos os mais econômicos aqui, é olhar o nosso histórico, olhar a nossa vida e o nosso trabalho aqui dentro. E aí faço o comparativo com o populismo barato que vai vir a partir de agora. E nós vamos começar aqui nessa tribuna. A única diferença que eu disse, como o senhor tem um pouquinho mais de paciência do que eu prefiro me conter, embora não vou me conter, porque a partir de agora vou começar a apontar o dedo e dar nome a essa velha política, a essas velhas práticas e essa demagogia barata que é feita aqui dentro. E os requerimentos que nós vamos apresentar na ordem do dia vai mostrar isso. Obrigado, vereador. Vereador Adriano. Vereador Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas, em especial, quando se fala aqui da questão do 10º, das sobras, das economias, das questões deste legislativo, quero dizer que não é justo nós, vereadores, fazermos as economias aqui e sequer termos o direito de opinar sobre a aplicação dessas sobras, desses recursos. Por isso que o tal do orçamento impositivo, eu acho que viria bem a calhar para que a gente realmente, em discussão com a comunidade, com a população dessa cidade, com o povo dos bairros da nossa cidade, pudéssemos destinar esses recursos para a construção de uma creche, para a construção de uma área de lazer, para a compra de uma ambulância, para, enfim, para tantas necessidades que tem no nosso município e a gente não tem poder de opinar, porque a gente devolve as sobras das economias e o prefeito, pelo que nos chega a informação também, é justamente para ajudá-lo na manutenção, no pagamento da folha. Ou seja, se nós não economizarmos aqui, talvez os servidores públicos não recebam o 13º, é isso? É isso, mais ou menos? Será que está acontecendo isso? Ou talvez os comissionados de inúmeros partidos, né, não recebam o seu salário? Enfim, então, inúmeras situações que estão ocorrendo. Presidente, peço mais 3 minutos para a conclusão da minha fala. Só um minuto. Ari, 2 minutos normais, ainda que se tiver alguém que quiser fazer a parte, fica liberado por conta da doação de 2 minutos que o vereador Gilson deu, e devido às apartes, mais 3 minutos a Vossa Excelência. Obrigado. 5 minutos total. Presente de aniversário, então? O pessoal está vendo que eu estou empolgado, o pessoal está querendo continuar, mas vamos lá, né? Então é o seguinte, primeiramente fico muito feliz, vereador Gilson e vereador Adriano, pelo aparte realizado por vocês, porque me parece, né, que nós somos os 3 vereadores que não fazemos parte da administração aqui pública municipal. Se estiver cometendo alguma injustiça, qualquer outro vereador pode fazer uma correção, mas me parece que nós 3 não fazemos parte aqui da administração pública municipal. E deixar só claro que não vejo problema em fazer parte de uma administração pública municipal, e já fiz parte de uma administração pública municipal. O que eu vejo o problema é o sistema que a gente tem enraizado aqui de pressão por voto em parlamento em relação a posições. E isso eu não fiz, isso eu não faço. E eu não vou admitir gente que inclusive votou aqui contra a transparência das verbas públicas, querer aqui utilizar da minha imagem, da minha credibilidade em rede social e tal. Porque eu quero dizer para algumas pessoas que mesmo elas tendo muito mais tempo aí de experiência e de vida pública, eu cheguei nessa casa mesmo pouco conhecido, com mais do que o dobro de voto de muitas pessoas, porque eu tenho um trabalho sério e eu trabalho todo dia para fazer essa cidade melhor. E eu não vou admitir esse tipo de desrespeito que foi feito com a minha imagem e estou estudando as medidas a serem utilizadas. Vereador Almir, o aparte a você. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Almir Vieira. Vereador Bruno, eu quero parabenizar Vossa Excelência, e eu até compreendo o seu sentimento,
que acompanho também o seu trabalho aqui, de mais alguns parlamentares, quando se diz respeito à economia. Só que eu quero deixar bem claro que Vossa Excelência já falou, obviamente, que não faz parte do governo, mas eu faço parte do governo, um governo no qual eu tenho maior respeito, né? E eu quero continuar a crer aqui, né, que isso não partiu do governo. Isso foi uma medida populista, agravante. E me admira a assessoria não saber o que está fazendo. Está colocando em risco o seu próprio parlamentar e rindo na cara dos demais. Muitas vezes, da mesma forma que o vereador Gilson falou, eu não consigo me conter. E aí eu prefiro me calar. Mas que se fosse para utilizar da forma que eu sempre tratei as coisas da minha vida, tem muito assessor aí que dentro dessa casa não deveria nem pisar. Porque não tem respeito pelo vereador da casa e nem do próprio vereador que instiga que ele faça isso. Obrigado. Bem, eu já nem sei mais o tempo que eu tenho aqui. 3 minutos. Bem, eu gostaria de explicar de uma forma clara para a população, porque muitas pessoas da população não estão entendendo a verdade dessa discussão. Então, eu quero explicar o seguinte. Existe uma sobra desta Casa Legislativa. Essa sobra vai para o Executivo. Nós acreditávamos, eu, o vereador Gilson, que toda a economia que a gente estava fazendo estava sendo utilizado e aplicado na saúde e na educação. Nos chega uma denúncia que não é isso que está acontecendo. E que esse dinheiro, inclusive, por má administração da gestão municipal, está sendo utilizado na prática, inclusive para pagamento de folha salarial no final do ano. E nós vamos averiguar essa situação. De outro lado, um grupo de parlamentares apresentou a possibilidade da questão do orçamento impositivo, que é uma discussão que outras casas legislativas estão fazendo. Eu não concordo com o orçamento impositivo pela seguinte situação. Ao meu ver, a partir do momento que é uma sobra e que isso pode ser direcionado pelo vereador em relação a algumas questões, me parece que fere um pouco o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição, porque isso traz uma certa relação de negociação política pela aplicação do recurso. O que eu apresentei aqui, é uma ideia que a gente tem que avançar e a gente tem que estudar, é a possibilidade de termos projetos e programas dessa Casa Legislativa para a implementação desse recurso, que não perpassam por 1 ou 2 assinaturas de parlamentares, mas inclusive construindo com a sociedade civil, com as entidades, com o Observatório Social. Exemplo, um programa aqui, desse valor que sobra, para que Blumenau possa dar um incentivo específico, por exemplo, aos atletas olímpicos e paraolímpicos que, na verdade, são abandonados aqui na nossa cidade de Blumenau. Então, eu faço uma proposta aqui para a gente estudar com mais calma, possibilidade jurídica, vários entraves que a gente tem, mas de encontrar um caminho intermediário entre esse assunto. Agora, o que eu não posso permitir é que uma base de governo, de 7 integrantes da base do governo, façam um teatro que foi realizado aqui na última sessão, porque foi um teatro, ao meu ver, e eu tenho liberdade para isso. Eu fiquei extremamente magoado, como se nós fôssemos, nós os outros 8, os grandes gastadores de recursos públicos aqui na casa, inclusive com vídeos aí absurdos circulando em questão das redes sociais. Isso eu não posso admitir, porque eu faço aqui um mandato diferenciado e um mandato extremamente econômico. E aí eu ouvi boatos piores, boatos de que um parlamentar, e eu quero fazer aqui essa denúncia aqui para a gente fiscalizar, boatos de que um parlamentar que fala do sonho coletivo, mas que, na verdade, esse conjunto de assinaturas do G7 servem. Este seria, na verdade, a verdadeira questão coletiva. Para indicação em cargos na administração pública, me chegou o boato, inclusive, da possibilidade de uma indicação no PROCON. E eu peço a toda a população da cidade de Blumenau para a gente investigar e fiscalizar isso. Porque se isso acontecer, vai ser mais um escândalo da gestão municipal, vai ser um escândalo para o G7 e vai ser um escândalo para esse parlamentar. E eu não quero acreditar que esse boato seja possível. Então vamos averiguar essa situação, porque o sonho coletivo de verdade não é fazer articulação política aqui para os seus interesses pessoais, mas é trabalhar com seriedade, com verdade, com coragem, de não abaixar a cabeça para partido e para governo, que nem eu faço todo dia com a minha equipe aqui nessa Casa Legislativa, e eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. Eu sou o vereador mais jovem aqui dessa casa, mas eu tenho peito e coragem de enfrentar o que é errado. Obrigado.